Cheguei! Olha só, eu vou te passar informações fundamentais para você fazer a declaração do imposto de renda com segurança. Olha, você sabia que de acordo com a legislação do imposto de renda da pessoa física, o imposto deve ser apurado pelo regime de caixa em bases mensais? Você sabe o que isso significa? Você sabe o que é cruzamento de informações que a Receita Federal faz? Acompanhe. Primeiro, lá em contabilidade, nós estudamos que as receitas e despesas são reconhecidas por regime de caixa ou regime de competência. Você acabou de ver que o imposto de renda da pessoa física é pelo regime de caixa. Mas vamos ter uma visão dos dois logo rapidinho aqui. No regime de caixa, reconhecemos receitas e despesas pelo critério financeiro. Ou seja, a receita deve ser reconhecida quando do recebimento. Por exemplo, a pessoa prestou serviço em janeiro e recebeu em fevereiro. Eu reconheço a receita em fevereiro. E se incide imposto de renda, ele vai incidir em fevereiro para pagar em março, já que é base mensal. Certo? Que o imposto de um mês se paga no mês seguinte. Beleza? Despesa é quando do pagamento. Quer dizer, quando afetar o caixa. Então, uma despesa de saúde que foi utilizada em janeiro, foi pago em fevereiro. Quando que ela ocorre como despesa? Em fevereiro, quando do pagamento. Então o regime de caixa é elementar, é só isso, e é isso que o imposto de renda da pessoa física exige. Tá bom? Já o regime de competência, isso aqui é para as empresas. As receitas e despesas são reconhecidas independentemente de terem sido recebidas ou pagas, mas pelo critério econômico, quando ocorrer o fato gerador. Então, rapidamente explicando para você ter uma ideia e distinguir aqui, a empresa prestou serviço em janeiro e recebeu em fevereiro. Então, na contabilidade da empresa, eu vou reconhecer a receita em janeiro. Por quê? Porque o contrato diz que a empresa vai prestar o serviço e a outra parte vai tomar o serviço. E quando a empresa presta o serviço, ela já cumpriu a sua parte do contrato e já existe esse ganho e amigavelmente ou judicialmente receberá. Isso quer dizer o quê? Ocorrência do fato gerador. Certinho? Ou despesa. Comprou material de limpeza em janeiro, pagou em fevereiro e consumiu em março. A despesa, o fato gerador é pelo consumo. Então reconheça a despesa em março. Quer dizer, é outro critério, é um critério bem mais complexo, mas isso é assunto para a contabilidade das empresas. Imposto de renda da pessoa física é bem mais fácil porque é regime de caixa. Então, guarde bem, se você tem que lançar lá na declaração do imposto de renda, despesa de instrução, despesa médica, lembre-se, é só se tiver pago naquele ano, certinho? Acompanhando então o raciocínio, vamos citar um exemplo. Tá ok? Você sabe muito bem que existe o ano calendário e o exercício financeiro. Ano calendário é muito simples. É o ano em que ocorreram os fatos gerador. Pagou, recebeu, comprou, vendeu, certinho? É ano em que eu apliquei a legislação, certinho? E preparo a declaração do imposto de renda da pessoa física aqui no final do ano calendário. Se eu estou aqui no ano calendário 2021, é aqui que eu aplico o regime de caixa, certinho? E preparo a declaração do imposto de renda da pessoa física e apresento à Receita Federal do Brasil até 30 de abril de 2022. Nesse ano que o contribuinte presta conta à Receita Federal, chamamos de exercício financeiro. Certinho? Durante o ano calendário, portanto, é que se aplica o regime de caixa em bases mensais. Olha só, se a empresa paga ao empregado salário sempre no quinto dia útil, como esse empregado vai declarar o imposto de renda? Então, acompanhe o raciocínio. O ano é 2021, certinho? O salário do ano anterior, dezembro de 2020, foi pago ao empregado no dia 5 de janeiro de 2021. Então, neste momento que o empregado está recebendo a sua renda salarial, tá vendo aí? É nesse momento que eu vou aplicar o regime de caixa em base mensal. Então, aqui eu considero que ele teve a renda de salário no mês de janeiro de 2021. É nesse momento que se desconta o imposto de renda retido na fonte e paga ele o líquido. Certinho? Se esse empregado vai ter que declarar o imposto de renda referente ao ano calendário 2021 aqui em 2022, quais são os meses que ele vai ter que declarar? Ele vai declarar o salário de dezembro de 2020 recebido aqui no dia 5 de janeiro de 2021,
o de fevereiro recebido em março e assim por diante até novembro de 2021, que ele recebeu até o dia 5 de dezembro de 2021. Esses 12 meses que vão entrar na declaração do imposto de renda a ser apresentada à Receita Federal até 30 de abril de 2022, certinho? Aí você diz, mas Roberto, e o mês de dezembro de 2021? Como ele recebe no quinto dia útil, ele vai receber no dia 5 de janeiro de 2022. Então, vai entrar no ano calendário 2022 a ser declarado no exercício financeiro 2023. Quer dizer, vai ficar para o ano seguinte. Deu para entender o raciocínio aí? Agora, se esse empregado receber esse salário sempre no último dia do mês, aí sim ele teria que declarar de janeiro de 2021 até dezembro de 2021. Deu para entender aqui o raciocínio do regime de caixa em bases mensais? Outro ponto importante é que a Receita Federal cruza informações, certinho? Então, para começar, no direito tributário, nós temos obrigação principal e obrigações acessórias. O que é a obrigação principal? A obrigação principal é calcular e recolher o tributo, o imposto, certo aí? As demais obrigações previstas em lei são obrigações acessórias. Então, declarar imposto de renda é uma obrigação acessória, certinho? E aí, existem várias obrigações acessórias que a empresa tem que apresentar. Então, acompanhe aqui nessa nota. De um lado está a empresa, que é o patrão. Como é feminino, pode ser patroa. Vou chamar de patrão, tá bom? Do outro lado está aqui o empregado, que foi contratado pela empresa. Certinho? Empregado, que é a pessoa física, que é o contribuinte do imposto de renda, que vai declarar o imposto de renda. Mas e o seu patrão? Não tem que prestar conta ao fisco? Tem. O fisco quer cruzar as informações, então funciona assim, ó. Aqui está, pegando aquele ano calendário 2021, trazendo para cá. Certinho? Então, aquele mesmo empregado lá é este aqui, que ele recebe no quinto dia útil. Então, o salário de dezembro de 2020 até o de novembro de 2021 é que esse empregado vai declarar a Receita Federal, tá bom? Mas tudo funciona assim, ó. A empresa, ao finalizar o ano, tem até 28 de fevereiro do ano seguinte, de 2022, para dedurar esse empregado à Receita Federal do Brasil, apresentando a DIF, Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte. Vamos supor que a empresa tem 5 mil empregados, certinho? E houve retenção de imposto desses 5 mil empregados. Se tiver algum empregado que ele não reteve imposto, não precisa apresentar na DIF, tá bom? Somente daquele que teve pelo menos um mês de retenção é que eu vou informar aqui na DIF, tá bom? Não só de empregado, como qualquer pessoa física, como autônomo, empresário, prolabore. Mas vamos supor só empregado, teve 5 mil empregados. Teve imposto retido na fonte de todos os empregados. Então a empresa vai relacionar aqui esses 5 mil empregados, nome completo, endereço, seus dados completos e quanto que houve de salário em janeiro, quanto que houve de imposto retido na fonte em janeiro, quanto que ele recebeu líquido, quanto foi descontado de INSS, certo? Isso de todos os meses e o consolidado do total do ano de cada empregado. Então, DIF é só um documento que a empresa apresenta à Receita Federal referente ao ano calendário 2021 até 28 de fevereiro de 2022. Certinho? E dedura esses 5 mil empregados à Receita Federal. Tá? Muito bem. Só que na hora de preencher a DIF, é regime de caixa, ele está falando de pessoa física, imposto de renda da pessoa física. Então aqui ele vai apresentar tudo que ele descontou, né, de janeiro até dezembro. Então, no caso do empregado, o salário de dezembro ele descontou aqui no dia 5 de janeiro, que recolheu até 28 de fevereiro. Certo aí? Então ele informa na DIF exatamente isso. Então dedurou a Receita Federal. Por isso é que quando chega aqui dia 1º de março, onde começa a declaração do imposto de renda, a imprensa recebe informações da Receita Federal que tantos milhões de pessoas têm que declarar imposto. Por exemplo, no ano de 2021, né, 36 milhões e 900 mil pessoas aproximadamente declarou imposto de renda. Mas a Receita Federal já sabia disso antecipadamente, porque todas as empresas na condição de patrão teve que dedurar seus empregados, seus autônomos, seus empresários à Receita Federal. Entendido o raciocínio? Muito bem. Agora, dessa DIF aqui, se extrai o informe de rendimento de cada empregado. E a empresa entrega para cada cidadão. Os 5 mil, cada um vai receber seu informe de rendimento. Certo aí? E com base nesse informe de rendimento, o empregado prepara a sua declaração de imposto de renda referente ao ano calendário 2021 e transmite à Receita Federal do Brasil até 30 de abril,
que é esse prazo aqui, ó. Como este ano, 30 de abril de 2022, vai cair num sábado, ele vai ter que entregar isso até 29 de abril de 2022. Certinho? Muito bem. Com isso, a Receita Federal está cruzando as informações da DIV, de cada cidadão que está lá, com a declaração de cada cidadão. Certinho? Se ocorrer alguma inconsistência, esse cidadão vai para a malha fina. Certo? Então funciona assim, ó. Existe aqui o ECAC, que é uma caixa postal entre a Receita Federal do Brasil e o contribuinte. Esse empregado, quando ele preencheu a declaração de ajuste anual, que é a declaração do imposto de renda da pessoa física, chamamos de declaração de ajuste anual, porque os fatos já ocorreram no ano calendário, ele está fazendo só um ajuste para essa conta junto à Receita Federal, para ver se ele tem imposto a restituir ou a pagar, ou 0 a 0. Certinho? Então, veja, ao preencher a declaração do imposto de renda, desses últimos anos para cá, a Receita Federal vem pedindo que informe aqui o seu número do telefone celular e o e-mail. Isso quer dizer que a Receita Federal não vai ficar entrando em contato com você a toda hora, de qualquer jeito, não. Cuidado com a bandidagem, certo? Lembre-se, a Receita Federal vai mandar um comunicado para você, um torpedo, ou então um e-mail, mandando você visitar o ECAC, que é a sua caixa postal. Só isso. Não entra em detalhe. Tá ok? Se você recebeu o torpedo da Receita Federal, o e-mail, mandando visitar o ECAC, que é a sua caixa postal, você vai lá no site da Receita Federal, procura ali o aplicativo do ECAC, entre com o seu CPF, crie sua senha, guarde bem, certinho? E aí, lá dentro, a Receita Federal está dizendo, olha, sua declaração caiu em inconsistência, porque o que a empresa informou na DIF não bateu com o que você informou aqui na sua declaração, nesse cruzamento que eu fiz, ó. E aí, ela vai dizer qual é o item, certo? E aí você vai retificar a sua declaração, dizendo, de fato, eu esqueci isso ou aquilo, ou eu digitei errado. E aí a Receita Federal tem um auditor lá que vai verificar, e estando ok, libera a sua declaração, certo? Mas a situação que a Receita Federal, covardemente, entre aspas, te joga na malha fina. Lembre-se, malha fina é uma relação de contribuinte que vai ter que prestar mais informações à Receita Federal, certo? E você sempre tem um prazo. Então, eles geralmente dão um prazo aí de 1 mês a 2 meses para você resolver, entrando no ECAC. E geralmente, fazendo a retificação de declaração, você resolve, tá bom? Então, lá no ECAC está lá a inconsistência que a Receita Federal está dizendo, olha, tá aqui de vermelho, ó. Seu problema é esse, né? Retifique a declaração, é uma situação. Ou então, tem situação que o contribuinte apresentou na declaração de imposto de renda uma despesa médica muito grande, certo? E aí, a Receita Federal fica desconfiada e fala, olha, prove por meio de recibos e notas fiscais essas despesas médicas. Aí, basta você digitalizar essas despesas médicas, certinho? E informar lá, dentro do ECAP mesmo, e enviar. Aí o auditor da Receita Federal falou, sim, de fato, essas notas fiscais, esses recibos existem, eu cruzei as informações aqui e pronto, sua declaração está liberado. Certo? Então, qualquer inconsistência ou desconfiança da Receita Federal, ele te joga na malha fina e a informação está lá dentro do ECAC. Tá ok? Muitas vezes a pessoa fica com receio de informar o CPF ou e-mail e acaba não recebendo essa informação. Certo? Então não tem receio. Você pode informar a Receita Federal e deve. Tá ok? Para que a Receita Federal te mande um comunicado dizendo, olha, visite o seu ECAC. É só isso que eles dizem. Não falo mais nada. Tá bom? Receita Federal não vai ficar falando que você caiu na malha fina nem nada. Só manda você visitar o ECAC. E aí você entra lá com sua senha, porque isso aqui é um segredo entre você e a Receita Federal, certinho? E você vai lá e acerta a vida com a Receita. Deu para entender?
Aí você diz, mas esse negócio que tá aqui, Roberto, Reinf. Ah, sim. Você deve ter ouvido falar em e-social, né? Na verdade é o seguinte, as empresas tinham, até então, às vezes até mais de uma dezena de obrigações acessórias a apresentar à Receita Federal, referente a assunto relacionado a Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência, Receita Federal e etc. Tá ok? A ideia do e-social foi eliminar todas essas obrigações acessórias e ficar só o e-social, o que seria até uma maravilha, porque vocês só tem uma obrigação acessória, certo aí? Muito bem, mas chegou um momento, eles levaram 10 anos para desenvolver isso, para poder colocar em prática. Aí ficaram prorrogando o e-social, o seu início. Tá? E aí começou com as grandes empresas, aquelas que são tributadas pelo lucro real, que tem receita total acima de 78 milhões, e depois pelo lucro presumido, depois Simples Nacional, e agora vem o grupo 4, 5 e 6, etc. Tal, que são os órgãos públicos. Tá? E aí funciona assim. O e-social tinha muita burocracia e dificuldade para a Receita Federal se reunir. Então a Receita Federal falou, outra, eu vou sair do e-social e vou criar um aplicativo, uma obrigação acessória própria. Quer dizer, já burocratizou, né? Criou aqui mais uma obrigação acessória. E aí ele diz, olha, aqui tudo que for relacionado à retenção de imposto, tanto de pessoa física como de pessoa jurídica, não só imposto de renda, mas PIS, COFINS, contribuição social sobre lucro, eu quero que informe aqui na FD-REINF, certo? FD-REINF é escrituração fiscal digital de retenções e outras informações. Por isso é que tem muitas informações aqui. E quem vai preencher a FD-REINF, que é mensal, né? DIF não é anual, vai eliminar a DIF com o tempo e ficar só com a EFD-REINF, que é mensal, de um mês se transmite até o mês seguinte. Agora, quem preenche a EFD-REINF tem que tomar cuidado, que aquelas retenções de impostos de empregado, de autônomo, de empresário sob prolabore, é regime de caixa em bases mensais. Certo aí? Já os outros tributos que incidem sobre a empresa, aí já é regime de competência, mas essa parte é regime de caixa. Certinho? Muito bem. E com isso a Receita Federal vai ficando com a faca e o queijo para cruzar as informações até mais rapidamente, porque FD-REINF é mensal. De um mês se transmite até o dia 15 do mês seguinte, ao passo que a DIF era anual, né, e provavelmente está sendo a última DIF a ser apresentada. Entendido aí? Olha, eu te convido para você participar do meu curso de Imposto de Renda da Pessoa Física 2022, que é o único curso com ensino raiz, que é vir aqui para o quadro, assim como você estudou desde pequenininho com o professor ensinando no quadro, mas de uma forma super organizada e ricas em detalhes, tá ok? Depois de um curso como esse, onde você passa a dominar a legislação, quando você vai lá para o programa gerador de declaração que a Receita Federal disponibiliza, você vai conseguir transmitir a declaração com segurança, não somente o seu, como de seus clientes. E você tem subsídio, você tem conhecimento para dar suas consultorias aos seus clientes na área tributária. Beleza? Opa! Olha, muita gente quando vê um vídeo desse começa a me procurar. Roberto, onde é que você tá? Bom, se você lançar aí no Google Roberto Sasaki, curso do Roberto Sasaki, você vai me achar. Mas eu te recomendo que acesse natacursos.com e vai lá na parte de alunos, cadastre-se por completo, porque a partir daí você vai ser tratado como cliente fiel e passará a ter uma interação com o Natacursos, onde o Natacursos informa para você todos os novos cursos que eu lanço, porque eu dou curso de tudo, contabilidade, imposto de renda, direito de trabalho, direito previdenciário, etc. E com a grande vantagem, sempre no lançamento dos meus cursos, quem é cliente interno, fidelizado, que já está cadastrado, recebe um e-mail com o maior desconto da terra. Vai lá!